Vamos mergulhar hoje numa história fascinante. Uma história sobre como um único momento, uma visão quase inacreditável no meio do deserto, pode mudar completamente o rumo não só de uma vida, mas de uma nação inteira. A gente vai falar do encontro de Moisés com a sarça ardente, um ponto de virada que, literalmente, mudou tudo. A nossa história começa com uma simplicidade que é quase poética. O cenário é Midian, uma terra seca e isolada. Temos um homem, um simples pastor. O rebanho dele, que é a sua rotina diária, e lá no horizonte, uma montanha. São esses elementos básicos que preparam o palco para algo totalmente fora do comum. E esse homem, claro, é Moisés. Mas vamos lembrar, esse não é um pastor qualquer. Ele já foi um príncipe do Egito, né? Agora ele é um fugitivo, vivendo uma vida completamente anônima. Pensa só, por 40 longos anos, a realidade dele tem sido poeira, sol e o cuidado com as ovelhas do sogro Jetro. É uma rotina de solidão, de silêncio, um contraste absurdo com o poder do palácio que ele precisou abandonar. Num dia que parecia ser igual a todos os outros, Moisés faz algo diferente. Ele leva o rebanho para mais longe, para além das pastagens de sempre. Ele vai para o interior do deserto e chega num lugar bem específico, Horebe. E o texto faz questão de dizer que aquele é o monte de Deus. Um detalhe que já nos avisa, esse não é um lugar comum. A gente está saindo da rotina e entrando no sagrado. E é exatamente aqui que o dia a dia, o ordinário, se quebra. No silêncio do deserto, alguma coisa chama a atenção de Moisés. Um sinal, algo que não deveria estar ali, que não faz sentido naquela paisagem que ele conhecia como a palma da mão. Um fogo que se comporta de um jeito impossível. O que ele vê é um arbusto comum do deserto, uma sarça pegando fogo. Mas o fogo não é normal. O anjo do Senhor, que é uma manifestação de Deus, está ali, naquela chama. A visão é, ao mesmo tempo, linda e muito, muito estranha. E olha que interessante a reação de Moisés. Ele não sai correndo. Pelo contrário, a curiosidade dele fala mais alto. Ele pensa, por que esse arbusto não vira cinza? Ele precisa entender o que está acontecendo, e por isso ele se aproxima para ver de perto. Essa curiosidade que o leva direto para a presença do divino. E então, uma voz sai do meio do fogo. Uma voz que sabe o nome dele e o chama 2 vezes. Moisés, Moisés, para ter certeza da atenção dele. A resposta de Moisés é na hora, e é total. Eis-me aqui. É uma forma de dizer, estou presente, estou ouvindo. Ele está completamente entregue àquele momento. Mas antes de qualquer coisa, vem as instruções. Existe um protocolo para estar na presença do sagrado. Primeiro, o respeito à distância. Não chegue mais perto. Segundo, um gesto de humildade. Tire as suas sandálias. E terceiro, a explicação. Esse chão, que até um minuto atrás era comum, agora é terra santa por causa da presença divina. Com tudo preparado, a gente chega no ponto central desse encontro. Deus não apareceu só para fazer um show de luzes. Ele tem um propósito, uma missão para esse pastor exilado. E a reação de Moisés a essa missão vai mostrar para a gente a tensão enorme que existe entre o chamado divino e a dúvida humana. A declaração de Deus é direta e muito forte. Começa com a empatia. Eu vi a opressão. Depois, mostra a intenção. Eu desci para resgatá-lo. E termina com uma ordem que deve ter deixado Moisés de queixo caído. Agora, vá, eu estou enviando você. A tarefa era simplesmente monumental. E aqui está o coração do conflito, sabe? De um lado a gente tem essa missão divina, uma coisa gigantesca, épica, e do outro, a resposta mais humana possível de Moisés, cheia de insegurança. Quem sou eu para fazer isso? É a pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez um dia diante de um desafio que parecia ser grande demais. A primeira resposta de Deus para a dúvida de Moisés não é um você consegue ou uma lista das qualidades dele. Não, a resposta é uma promessa de companhia. Eu estarei com você. A questão muda. Deixa de ser quem é Moisés e passa a ser quem está com Moisés. Isso muda tudo. Mas Moisés ainda não está convencido. Ele precisa de mais. Ele já está pensando lá na frente, no que o povo vai dizer. Ele precisa de uma credencial, de uma autoridade.
E isso leva ele a fazer a pergunta mais profunda de toda a conversa, uma pergunta sobre identidade. Olha, essa pergunta não é qualquer coisa. Naquela época, o nome de alguém carregava sua essência, o seu poder. Moisés estava, na verdade, pedindo a chave da identidade de Deus, a fonte de todo o poder por trás daquela missão que parecia impossível. E a resposta? Uau! Essa resposta é uma das declarações teológicas mais importantes da história. Não é um nome comum, tipo Zeus ou Ra. É uma declaração de existência pura. Eu sou o que sou. É como se dissesse, eu existo por mim mesmo e pronto. Uma afirmação que simplesmente não cabe em nenhuma definição que a gente tente dar. Então, o ponto central é este. O nome que Deus revela, eu sou, ou YHWH em hebraico, não é algo parado, estático. Ele quer dizer um ser que simplesmente é, que sempre foi e que sempre será. É a fonte de tudo que existe, um Deus que não depende de nada e que está sempre agindo, sempre presente. É esse poder que está por trás da promessa. Eu estarei com você. Com a identidade e a missão definidas, a conversa fica mais prática. Deus sabe que a dúvida de Moisés ainda está ali e que o povo vai precisar de provas. Então, ele dá ao seu novo mensageiro ferramentas, sinais concretos de poder. E esses não são truques de mágica, não. Cada sinal tem um significado. O cajado de pastor, símbolo da vida simples de Moisés, vira uma serpente, que era um símbolo do poder do faraó. A mão que fica doente e depois é curada mostra o poder sobre a vida e a morte. E a água do Nilo, a fonte de vida do Egito, virando sangue, bom, isso já é uma prévia do grande confronto que estava por vir. E pronto, a transformação está completa. O homem que começou o dia como um simples pastor, cuidando de ovelhas, termina e se encontra com uma missão divina nas costas, um nome de poder na boca e sinais milagrosos nas mãos. O pastor que não queria missão foi forjado no fogo, literal e figurativamente, e se tornou um líder. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A história de Moisés é, claro, um momento único, mas ela também reflete uma jornada que é universal. O que faz uma pessoa comum superar aquela dúvida do quem sou eu e aceitar um propósito que é maior do que ela mesma? A experiência de Moisés ali no Monte Horebe parece sugerir que a resposta talvez não esteja na autoconfiança, mas sim na confiança em uma presença que promete: eu estarei com você.